Quarta consequência do nosso problema de caráter é que o caráter adoecido quebra a confiança das pessoas. Primeiro problema no caráter adoecido é que a vida dela é uma mentira. Segunda questão do caráter adoecido é que o futuro é abortado. Terceira questão do caráter adoecido é que a família também fica adoecida. E quarta consequência do caráter adoecido é que a confiança que as pessoas têm na pessoa, a confiança do ciclo relacional dela, de amizade, profissional, até mesmo ministerial, é quebrada. Eu nunca esqueço aí, me perdoe se alguém tem esse nome, alguém já chegou para mim e falou assim: ô pastor, o meu nome é esse. Eu fiquei tão chateado em ouvir meu nome sendo citado na sua pregação. Eu falei, não é na minha pregação não, está na Bíblia. Mas amém, porque o irmão não é assim. Em 2 Timóteo 4,14 fala o seguinte: Alexandre, o latoeiro, o cara que fazia lata, causou-me muitos males. E aí o Paulo fala assim: guarda-te dele. O que significa essa expressão? Olha, guarda-te dele. Cuidado com esse cara. Toma cuidado com esse cara é problemático. Aí o texto fala: o Alexandre o latoeiro causou-me grandes males, guarda-te dele, porque me resistiu terrivelmente e fortemente às minhas palavras. Sabe quando você vai fazer vai ser admitido no emprego e vai ter um emprego, né? E aí você vai lá no departamento pessoal. Tem muitos anos que eu não trabalho de carteira assinada. É departamento pessoal. E aí a pessoa pede o quê de você? Telefone de 3 empresas, 3 referências, não é verdade? E aí imagine quando alguém liga naquela empresa que você trabalhou, o pessoal fala assim: ih, esse cara está trabalhando aí, cuidado com esse cara. Rapaz, você não tem noção de quem que esse cara é. Guarda-te dele. Percebe? Vou fazer uma pergunta para você. Você volta nas igrejas que você já passou? Ou quando alguém fica falando: ih, rapaz, o cara está lá na luterana, Deus me livre. Porque pastor lá só tem problema. Só vai ter problema com ele. Ou quando alguém fica sabendo que você está em outra igreja e fala assim: ô gente, não tem noção tanto que aquela igreja vai ser abençoada. Uma pessoa maravilhosa que a gente tinha aqui, mas mudou de cidade, agora vai ter que frequentar a igreja tal. Que bênção, gente. Que maravilha. Essa igreja só ganha com esse irmão frequentando. Essa família, meu pai do céu, você não tem noção da bênção que essa igreja vai ter recebendo essa família. Ou você é aquela pessoa que quando o pessoal fica sabendo que você vai chegar naquela igreja, fala: ih, coitado daquele povo, vai sofrer demais. Só problema aquela pessoa. Pois é, foi isso que Paulo falou do Alexandre. Ô Timóteo, eu vou falar uma coisa para você. Eu fiquei sabendo que o Alexandre mudou aí para a cidade sua. O Alexandre morava aqui em Corinto, ô Timóteo. O Paulo passou um WhatsApp para o Timóteo. Falou: Timóteo, é o seguinte, eu fiquei sabendo que o Alexandre está morando agora aí em Éfeso. Ele frequentou um tempo aqui em Corinto, só me deu dor de cabeça. Escuta o seguinte, Timóteo, cuidado com esse cara. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou pregando aqui para vocês aqui por conta do meu caráter ou por conta do meu dom? Do meu dom, não é por conta do meu caráter. É porque eu prego, é porque Deus liberou alguma coisa na minha vida, é porque eu tenho conhecimento em algumas áreas, na área da família, da sexualidade, ok? Então quem abriu as portas para eu pregar nessa igreja foi o meu dom. Mas presta atenção, o que faz as portas dessa igreja permanecer aberta, para eu voltar quantas vezes eu quiser e ser chamado, é o meu caráter.
Então presta o seguinte: dons, habilidades, talentos, capacitação, graduações, doutorados, isso faz com que as portas sejam abertas no mercado de trabalho, nas igrejas, na vida. Mas o que faz com que as portas permaneçam abertas para você é o caráter que você tem. Porque você pode ter o melhor dom, você pode ter a melhor capacidade, mas se você não tem caráter, as pessoas não querem dar mais oportunidade para você. Infelizmente. Eu conheço um monte de pregador, amado, que tem dom, mas quando a igreja vai acertar a conta dele no hotel, está lá a prostituta que foi à noite lá quando ele estava hospedado. Está lá as 30 cervejas que ele tomou durante os 3 dias de ministração dele na igreja. Canso de ver essas histórias. Está lá a história da irmãzinha que nos períodos assim, onde estava tendo um intervalo de uma ministração da outra, ele lá e dava uma cantada. Eu conheço demais. Eu falei, pastor, é o seguinte, fulano caiu? Esse fulano está caído há muito tempo. Ele foi na minha igreja e uma irmã uma vez me procurou. Pastor, aquele pregador que o senhor trouxe lá aqui na igreja, ele é casado? Como assim? Não, pastor, porque olha essa mensagem que ele passou aqui para mim. Pastor, aquele irmão que veio aqui na igreja pregar, me conta a história desse irmão. Amado, quando a gente tem um caráter doente, mais cedo ou mais tarde as pessoas sabem da nossa doença. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. O que as pessoas falam do seu caráter? O Brasil perdeu um grande homem de Deus. O mundo perdeu, que era o reverendo Russell Shedd. Quem já ouviu falar do Russell Shedd? E eu ouvi um dos testemunhos mais tremendos que alguém pode fazer da família, do pai. Um dia a filha do Russell Shedd disse: eu sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é. Porque se a Bíblia não falasse que meu pai é pecador, eu nunca vi meu pai pecar. Olha o caráter desse homem. Quem conheceu o pastor Russell Shedd, sabe de dezenas de testemunhos. Um deles, o meu pastor contou e falou: Eurípides, um dia eu estava num retiro de pastores em Caldas Novas, a gente estava numa piscina assim, e o meu pastor contou, falou: Eurípides, eu sei da história do Shedd, um dia caiu 80 mil reais na conta dele. Ele ficou preocupado, procurou o banco, falou: o que esses 80 mil caiu na minha conta aqui? Ele falou: não sei. Ele falou: alguém deve ter depositado errado, então faz uma varredura aí para saber de onde veio esse depósito, porque alguém deve estar desesperado. Fez o depósito na conta errada. Fez a varredura, não, foi uma oferta voluntária, isso aí, não sabe quem foi que fez. Aí ele chegou para a esposa dele e falou assim: meu amor, caiu 80 mil reais na minha conta, eu não preciso desse dinheiro. Tem que ter caráter. Eu não preciso desse dinheiro, vamos orar a Deus para revelar de quem que é esse dinheiro. E eles oraram, ele ficou lá atento, né? Atento. Um dia ele estava passando assim, depois de uma semana, ele foi dar aula numa faculdade, tinha um rapaz chorando sozinho, sentado numa carteira. Ele olhou, viu o cara chorando, procurou, falou: o que foi que você está chorando? Ele falou: pastor Russell Shedd, eu tenho minha esposa engravidou há 8 anos atrás de gêmeos. E o meu primeiro filho, os dois nasceram, e um deles nasceu com uma doença crônica, uma doença terrível. E ele sobreviveu durante 8 dias, porque eu não tinha um dinheiro para fazer um transplante nele. E o médico disse que possivelmente o outro filho iria ter esse mesmo problema com essa doença. Não era transplante não, o tratamento lá. E agora, depois de tantos anos, o meu menino desenvolveu a mesma doença do irmãozinho dele. E eu não sei o que fazer, porque eu não sei como é que eu vou pagar isso. Eu acabei de ler, pegar o resultado, eu tenho que chegar em casa para contar à minha esposa que a gente vai ter que dar um jeito de levantar esse dinheiro. Ele falou: quanto que é o valor? Ele falou: 80 mil. Eu falei: meu Deus, já mandou esse dinheiro na minha conta já para você. Sabe, irmãos, presta atenção. Caráter adoecido é aposentadoria para muita gente.
Eu nunca esqueci da história de um líder lá na minha base. Ele morava do meu lado. Família linda, esposa linda, 2 filhas lindas. O sonho dele era ser missionário em Portugal. Fiquei sabendo recentemente que ele reconciliou com Deus, glória a Deus. E ele queria ir para Portugal, mas um dia ele decidiu com a família, levantou uma grana muito boa para ir para Portugal. Só que deu problema e o visto, o processo lá não deu certo. E ele não pôde ir para Portugal. E ao invés dele pegar esse dinheiro que ele levantou, que na época acredito que eram uns 30 mil reais, e comunicar para as igrejas, que foram as igrejas que deram oferta para ele, olha, deu errado, eu ainda vou ter que esperar 1 ano para eu ir, mas o dinheiro está guardado na conta X. Quando vocês quiserem, eu presto conta para vocês. Não, amado, ele resolveu dar uns pulinhos no Paraguai para comprar um monte de coisa para fazer o dinheiro multiplicar. E nessa dele fazer isso, querido, o coração dele revelou a doença dele. Amado, no final esse cara chegou quase a botar fogo na casa dele, expulsou a esposa de casa com as filhas, entrou nas drogas. Eu lembro que depois que acabou tudo, eu estava andando assim no mato lá próximo da casa dele, eu estava procurando uma coisa lá, eu achei as fotos da família dele, tudo no lixo. Eu achei a Bíblia dele, guardei a Bíblia dele, está lá na minha casa a Bíblia dele. Tudo começou, querido, com um caráter doente. Ele foi provado e foi reprovado. Ele foi provado e ele foi reprovado. Então como é que anda seu caráter? Queridas, minhas pregações não é uma pregação de ficar dando glória a Deus, é uma pregação mais de você ficar refletindo. Eu não vou orar aqui para você ser arrebatado, ter visões espirituais, tudo isso é bom. Mas a minha pregação é mais para as pessoas refletirem e olharem para dentro de si. E como diz o texto que nós lemos no início dessa ministração, que depois a gente vai continuar. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se realmente estáis aprovados, se é que vocês já não foram reprovados. O texto sagrado diz de 2 Coríntios 13, 5. Amado, nós temos falado aí a respeito da importância de nós termos um caráter saudável. Alguém chegou para mim e falou assim: pastor, mas vem cá, eu achava que todos nós nascemos aí pelo menos um 30% do caráter dos nossos pais. Então presta atenção, quando a gente fala de caráter, nós não estamos falando de temperamento e nem personalidade. O nosso temperamento, a gente praticamente nasce com ele. Se você tem um temperamento mais sanguíneo, tem gente que nem é sanguíneo, tem gente que é hemorrágico. Se você é um cara mais calado na sua, né? O seu jeito de andar, às vezes você anda igualzinho seu pai, fala igualzinho seu pai, não é verdade? Tem gente que fala assim, não tem nem como, não precisaria nem fazer teste de DNA, porque assim, é idêntico. Agora, quando a gente fala de caráter, nós estamos falando de valores. Como eu disse para você, a palavra caráter vem do grego, do latim, que significa gravar. Então o nosso caráter, ele é gravado na nossa personalidade, ele é gravado na nossa alma. Então o caráter, você adquire o seu caráter lá desde a sua infância. A maneira como seu pai negociou. Meu pai era comerciante. E eu nunca esqueci uma atitude desonesta, um ato desonesto dele. Agora imagine se ele tivesse um comportamento desonesto a vida toda. Eu nunca esqueci daquele evento. Agora imagine se fosse só assim que meu pai fizesse. Meu pai, eu lembro uma vez, ele comprou uns 10 quilos uns 10 quilos de café.
Era um saco, assim, ou mais, não sei. Acho que era 30 quilos, né? Era um sacão, assim, de café. Porque antigamente o café, quando a gente comprava, a gente colocava naquela máquina. De vez em quando você vai a alguns comércios, algumas feiras, que você compra aquele café moído na hora, né? E eu lembro que aquele café era muito caro. O café estava muito caro naquela época. E o meu pai comprou um sacão de café torrado. E ele teve uma ideia. E ele mandou a gente fazer isso. Ele pegou um milho de pipoca, um milho branco, e torrou esse milho. E o milho era muito barato. Se o café era 10, vamos imaginar, o milho era 1. E ele pegou esse milho e torrou, foi lá no tacho, torrou, o dia inteirinho torrando aquele milho. E aí misturou aquele milho no café. Eu nunca esqueci isso. Eu sabia que aquilo era desonesto. E é interessante que parece que aquilo deixou ele tão envergonhado que ele me procurou pedindo perdão, assim, do jeito dele, mas ele falou: está errado o que eu fiz aqui, viu? Nunca mais papai vai fazer isso. Está errado. Agora imagine se isso é um comportamento ali sistemático. Você começa a ver seu pai, todas as vezes quando pensa em ganhar dinheiro é pilantragem. Todas as vezes quando fala de mulher é traição. Todas as vezes quando fala de criação de filho é abuso de autoridade. A gente vai viciando nisso, amado. E é isso que vai moldando o nosso caráter. O nosso caráter é moldado à maneira como nós percebemos a vida, a maneira como os nossos pais agem dentro de casa. Então, os nossos valores é a composição daquilo que nos influencia na vida, principalmente pela família, pela sociedade, pelos valores que a sociedade imprime. E quando a gente tem um caráter deformado, entenda, toda essa deformidade foi construída através de uma família adoecida, de valores adoecidos dentro de casa. Eu falo isso, é difícil a gente aceitar essa ideia, mas, meus irmãos, as escolhas que os nossos filhos fazem de errado na vida falam muito mais de nós do que deles. Então essa filha que surta, essa filha que foge de casa, essa filha que vai morar com o namorado sem te comunicar, sem passar por um processo natural de noivado, casamento, e honrar a família para o casamento. Que casamento é o quê? Honrar a família. Qual é a expressão máxima da cerimônia de um casamento? A honra à família. A moça é levada no altar pelo pai. Então ela está dizendo: a autoridade a autoridade da minha vida é meu pai. Agora eu estou passando essa autoridade para quem? Para o marido. Então a cerimônia de casamento, ela não tem nada mais, nada menos que honrar a família. Hoje as cerimônias de casamento estão colocando até a família fora da cerimônia. Antigamente, quando você recebia um convite de casamento, quem convidava para o casamento? Os pais. Hoje você vai perceber que nem isso existe mais nos convites. É só o nome da moça, convidam para a sua cerimônia de casamento. Quem está convidando é o casal, não é mais a família. Antigamente os casamentos aconteciam dentro de uma casa, as famílias se reuniam. Depois passou a acontecer dentro de igreja, e hoje não está acontecendo nem mais nas casas e nem mais nas igrejas. Acontece aonde? Em salões que falam muito mais de ostentação do que de valores. Hoje casamento virou culto à ostentação. É muita grana. Presente que não acaba mais, do noivo para os convidados, porque antigamente quem dava presente eram os convidados. Agora quem dá presente são os noivos. Antigamente a gente tinha muitos padrinhos para dar presente para o casal de noivos, não era? Agora não. Agora os padrinhos que recebem presentes. Então é muita ostentação, é muito dinheiro. A pregação passou a ser uma coisa de 5 minutinhos, pastor, rapidinho, tá? Amado, eu já prestei atenção, quanto mais o casamento é caro, mais a presença de Deus não existe nele. Eu conheci um rapaz que ele faz casamentos luxuosos. Ele falou assim: pastor, quanto mais o casamento é caro, menos as pessoas vivem casadas. Parece que eles querem só a cerimônia, depois se separam.
Então tudo isso, amado, fala de caráter adoecido, por conta desses valores que a gente tem hoje agregado na nossa geração. Falando sobre casamento, por que antigamente nós casávamos? Para unir famílias. Esse não era o motivo do casamento? Unir famílias, para firmar patrimônios. Então a moça e o rapaz casavam para construir algo juntos. Sempre era assim. Eu estou casando para construir algo junto com a minha esposa. Sim ou não? Hoje essa meninada fica 40 anos na vida para casar. Depois que tem muito patrimônio, depois que tem uma excelente casa, depois que tem muita faculdade, casa para viver casado 5 anos. Antigamente as pessoas casavam para ter, hoje as pessoas têm que ter para casar. Agora presta atenção, quem está imprimindo esses valores na mente dos nossos filhos? Os pais, querido. É a gente que chega para os meninos e fala assim: vem cá, você não vai casar sem ter coisa não, viu? Você está achando que você vai casar sem ter um apartamento, uma casa, uma faculdade? Aqui nessa casa só casa se tiver faculdade. Aqui nessa casa só casa se tiver casa. E aí, nós temos essa geração de quarentões, de trintonas, casando já depois de muitos anos e não conseguindo viver 5 anos casado, porque viciou na vida de solteiro. Era assim com os nossos avós? Não. Você está casando com esse menino aí? Ele tem dinheiro? Essa faculdade aí dá dinheiro? Então, tudo que passa na nossa cabeça é se dá dinheiro. Dinheiro. Tudo que passa na nossa cabeça é se dar dinheiro. Nós estamos criando uma geração de filhos com mente prostituta. Por quê? Aquilo que eu faço tem que dar dinheiro. Nós não olhamos para os nossos filhos e falamos: o que Deus deu para você como dom? Então nós queremos ouvir de Deus o que Deus pensa a respeito da sua vida. Esse menino aí tem caráter? Esse menino tem família saudável? Não, a primeira coisa que a gente fala é: esse menino tem dinheiro. E depois que a gente casa, a gente descobre que a última coisa que a gente usa na vida de casado é o quê? O que a gente aprendeu aonde? Na faculdade. Olha aqui. E aí quando os nossos filhos casam, eles vão descobrir que a última coisa que eles vão fazer uso na vida de casado é aquilo que eles aprenderam na faculdade. Porque aquilo que a gente usa na vida de casado não é o que a gente aprendeu na faculdade. Aquilo que a gente usa na vida de casado é aquilo que a gente aprendeu dentro de casa. E nós não estamos ensinando os nossos filhos a terem vida de marido e mulher, homem, esposo, pai e mãe. A gente ensina os nossos filhos apenas a aprender o que está sendo ensinado na faculdade e não dentro de casa. Hoje, quem educa os nossos filhos são as escolas e não as famílias. Quem está discipulando os nossos filhos é uma faculdade e não um homem dentro de casa. E é isso que vai criando o caráter deformado. É isso que vai gerando todo esse adoecimento na nossa alma, porque os valores que nós vamos agregando são os valores muito mais da sociedade do que os valores do reino de Deus através das Escrituras. Então, será que a gente senta com os nossos filhos e ensina as Escrituras para os nossos filhos? São valores do reino de Deus que nós temos ensinado? Será que o caráter que a gente está gerando nos nossos filhos é um caráter segundo os valores do reino de Deus ou segundo uma sociedade totalmente deformada nos seus valores? Você sabe qual que é a única coisa que a gente sabe falar para filho hoje? Patrimônio, dinheiro e diploma. Nós não falamos dos valores do reino de Deus, que é ser fiel a uma mulher, custe o que custar, empenhar uma palavra com uma mulher e nunca mais voltar atrás dessa palavra. Será que nós temos isso como referência, que nós devemos casar com uma pessoa e ir até o fim nessa palavra com essa mulher? Amados, se nós não tivermos um caráter saudável, um caráter formado a partir dos valores do reino de Deus, como eu disse para vocês, a nossa vida é uma mentira,
o nosso futuro é abortado, a nossa família adoece e a confiança é quebrada entre as pessoas. Gente com caráter deformado, amado, é uma pessoa que todo mundo evita. E não negocia com essa pessoa, não. Você não tem noção o prejuízo que você vai levar. Quinta e última característica de uma pessoa com caráter deformado é que, infelizmente, pessoas com caráter deformado atraem a disciplina de Deus. Muitas das vezes o nosso caráter deformado atrai a disciplina e muitas das vezes o juízo de Deus. Porque tem uma diferença entre disciplina e tem uma diferença entre juízo. E muitas das vezes, amado, o nosso caráter deformado atrai o juízo de Deus sobre as nossas vidas e a disciplina de Deus. Pastor Cotes fala uma coisa muito interessante. O que mais trata o caráter de uma pessoa é a disciplina de Deus. Disciplina. O que é uma disciplina, mano? Disciplina é você ensinar uma pessoa. E disciplina é usada geralmente com postura radical e às vezes até surra. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, por favor, Hebreus 12. A partir do verso 3. Olha só o que o texto diz. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que lhes é dirigida como filho, palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, porque o Senhor disciplina quem ama e castiga aquele que aceita como filho. O que Deus faz? Amado, Deus não é passivo como a maioria dos pais que não sabem fazer nada diante das indisciplinas dos seus filhos. Deus castiga. E por que Deus disciplina e castiga? Porque Ele chamou para ser o que dele? Quem é que não quer ser? Porque eu posso dar uma receita para você. Caso você não queira ser disciplinado por Deus por conta do seu problema de caráter, tem uma coisa que evita você não ser disciplinado por Deus: ser filho do Satanás. Quem quer ser filho do capeta aqui, levanta a mão. Porque se você for filho do capeta, você faz o que você quiser. O problema vai vir quando? Só depois que você morrer. Aí você vai sentir no couro. Mas enquanto você está vivo, se você é filho de Deus, Bíblia diz que filho de Deus é disciplinado por Ele. E o problema é o seguinte, amado. Eu tenho uma menininha de 2 anos, agora a gente começou a entrar num processo de disciplina na vida dela. Porque a gente chama aí a idade de 2 anos a primeira adolescência do ser humano. Então aquele serzinho maravilhoso, anjinho, de repente parece mais um capetinha dentro de casa. Quebra tudo, grita tudo, e chuta e morde. E aí quando ela começa a fazer isso, qual é a forma de mostrar para essa criança que o que ela está fazendo está errado? Qual que é? Disciplina. Você vai ficar aqui de castigo, que o texto está falando, e Deus castiga. Você vai ficar aqui sentado de castigo, pensando no que você fez errado. E ela fica assim, e ela já sabe: tá bom, papai, desculpa, papai. Não, não está desculpada não, ainda tem que ter tempo para se arrepender ainda. Papai, me tira aqui do castigo. Não vou tirar não. Não, papai, olha só, papai, eu errei. Errou não, errou, mas vai ficar mais tempo aí. Deixa eu te falar uma coisa. Entenda, tem muita gente que mesmo de castigo não reconhece que está errado. Tem gente que, um cara chegou para mim e falou assim: pastor,
Eu não sei porquê, pastor, assim, tem 2 anos que eu já distribuí currículo nessa cidade inteira, eu já me esforcei, pastor, tem 2 anos que eu estou desempregado, eu não arrumo emprego. Por que Deus está fazendo isso comigo? Foi que ele fez uma pergunta para você. Querido, como é que era com você, como você tratava a sua família quando estava empregado? Ah, pastor, foi até bom você tocar nesse assunto. Eu nunca tive tanto tempo para minha família como eu estou tendo agora. Porque quando eu trabalhava, pastor, não tinha tempo para ninguém não. Nem para ir na igreja. Agora eu sou o primeiro a chegar na igreja. Reunião de oração, eu estou dentro em todas. Na minha casa fica a minha família, fica a minha esposa. Então, pastor, eu não sei o que Deus está querendo da minha vida. Eu falei, não, Deus já está agindo na sua vida. E talvez você não está entendendo até agora por que você está tão de castigo na vida profissional. Você está de castigo. Então, muitas das vezes, amado, a gente não consegue entender por que a gente está passando aquilo. É justamente a disciplina de Deus na nossa vida. Eu nunca esqueci a história de um irmão lá da nossa igreja, da Sal da Terra, né? A mãe dele estava mais ou menos assim, uns 10 anos com a carteira dele vencida. Infrações no trânsito, não tem lógica, assim, não tinha como mais dar infração para ele. Só que ele era um cara assim, enviesado, amado. Parece que tudo ele era atravessado, sempre ele estava atrasado, e tudo era uma loucura. E um dia ele saiu assim doido, e ele foi fazer uma manobra lá assim, e ele entrou na contramão. E quando ele entrou na contramão para tentar fazer o que ele queria, porque ele não entrou na contramão porque ele não estava prestando atenção. Ele entrou na contramão porque só pela contramão ele ia chegar mais rápido, ia atravessar e tudo, e não ter que pegar aquela fila lá. Só que quando ele entrou na contramão, ele deu de cara com uma blitz. Aí ele parou na blitz, na contramão, os caras olhou para ele assim, falei, não, esse cara não está aqui na contramão, não. Aí ele pegou, estacionou o carro, falou, meu senhor, deixa eu te falar uma coisa. Não, você não precisa falar nada. O policial falou. Não, você não tem que explicar nada, me dá sua habilitação. Aí olhou a habilitação dele, puxou. Falou o seguinte, cara, você vai ficar sentado aqui, ó. Isso era mais ou menos umas 8 horas, umas 8 horas da manhã. Eu falei, não, o senhor não está entendendo, o senhor que não está entendendo. O senhor vai ficar sentado aqui. Foi por quê? Porque o senhor está de castigo. Porque é impossível dinheiro, pagar dinheiro, disciplina, essas coisas, resolver o seu problema. Não vai resolver. Então o senhor vai pensar na vida. O senhor é tão doido, o senhor até hoje não pensou na vida. O senhor vai sentar e pensar na vida. Falei, mas o senhor não está entendendo, você não tem que fazer nada, você tem que sentar e pensar na vida. Aí deu 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde. Aí o policial foi lá, comprou um lanchinho, deu para ele, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite, o dia inteiro ele sentado, e não podia levantar, fica quieto aí. Aí quando deu 8 horas da noite, ele entregou a habilitação na mão dele e falou assim, resolve sua vida, meu amigo, pode ir embora. Ele ficou sem entender. Ele chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, isso não vai acreditar que aconteceu comigo, mãe. O policial me deixou de castigo. E eu nunca pensei tanto na minha vida, porque eu não trabalhei nesse dia. Eu falei, meu filho, quando você saiu daqui, eu fiz essa oração. Deus, eu não sei o que o Senhor vai ensinar para esse filho meu. Eu acho que a única solução é deixar ele de castigo, Deus. Deus deixa ele de castigo. Olha aqui para mim. Talvez você não está entendendo por que até hoje as coisas não resolveram na sua vida. É Deus deixando você de castigo. E parece que não cai a ficha. Você não consegue cair a ficha que muitas coisas estão erradas na sua vida, enquanto você não entender como é que funciona a vida da maneira correta. É assim que você fica. Eu nunca esqueci uma vez que eu cheguei numa casa, encontrei um casal. Eu tinha conhecido eles naquele dia. Aí os dois estavam dormindo assim na varanda do fundo da casa da sogra. Pelo amor de Deus. Os dois eram recém-casados
E aí colocaram a cama na varanda do fundo da casa da sogra e colocaram assim uns lençol fechando o quarto deles. Amado, pensa numa disciplina. E aí quando eu vi aquela cena assim, eu era solteiro na época, eu fiquei assim até comovido por eles, assim, sabe? Falei, gente, recém-casado, morando aqui. E aí na época eu tinha um apartamento, eu tinha um local bem agradável. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu estou entrando de férias e eu queria assim, queria abençoar vocês, porque que situação chata, para vocês ficarem assim um mês. Meu apartamento era arrumadinho, sabe? Aí eu fui lá, enchi a geladeira, deixei tudo arrumado, e quando foi no finalzinho da tarde, assim, umas 10, tinha saído do trabalho, eu ia viajar naquele dia, eu passei lá, peguei eles para levar para casa. No meio do caminho a gente passou assim num lanche, lá em Goiás a gente chama pit dog, né? Todo lanche lá chama pit dog. E aquele pit dog estava assim cheio de sujeira, papel sujo no chão, alguns restinhos de lanche. Aí ela olhou e falou assim, você não está achando que a gente vai comer nesse lugar sujo aqui não, né? Aí eu ouvi Deus falando assim comigo, você está entendendo que eles estão morando na varanda, né? Então não estraga o que eu estou fazendo. Até para ajudar quem está em disciplina, a gente tem que ter discernimento de Deus, amado. Que às vezes tudo que vai piorar uma pessoa é ajudá-la. Você não deixa a pessoa ficar na disciplina. Você não deixa a pessoa pensar na vida. O que fez o filho pródigo voltar para casa? Comer comida de porco. Às vezes tudo que você está precisando é comer comida de porco para sua ficha cair. Tem gente que só vai cair a ficha, porque o texto fala, tendo caído em si. E às vezes você só vai cair em si, querido, quando a disciplina de Deus vir na sua vida com um filho doente. Quando a disciplina de Deus vir na sua vida com um divórcio batendo na porta da sua casa, da sua mulher não te suportar mais o seu problema de caráter. Às vezes a disciplina de Deus vem na nossa vida, literalmente nos colocando numa cama. Eu estou falando do meu pai, meu irmão. A primeira vez que eu abracei meu pai foi entrar grade de um presídio. Meu pai matou meu irmão a facadas. E o que parou meu pai foi a grade de um presídio. Quantas vezes, meu pai pegou 6 anos de cadeia, quantas vezes eu chegava no presídio, ele me abraçava e chorava entre as grades falando, eu tive que ficar de trás de uma grade para ter tempo para abraçar um filho. Eu não estou dizendo que Deus vai chegar a esse extremo com você, mas uma coisa eu sei, se você for filho do diabo, a sua vida vai ficar desse jeito que ela está aí, ó. Enganando todo mundo, trapaceando todo mundo, traindo a sua esposa, uma vida de imoralidade, pilantragem. Mas se você for filho de Deus, e você entende que Deus te chamou, e você ouviu a voz do seu Senhor, e você quer segui-lo, entenda, Deus vai te fazer passar por todo o processo de disciplina, para tratar o seu caráter. O que trata um caráter? Disciplina de Deus. Olha só o que o texto fala, verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo a disciplina de Deus, que os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelos seus pais? Os nossos. Os nossos. Por isso nós temos essa geração de delinquente aí, porque pai não faz nada. Se fosse nos dias de hoje, Paulo ia falar, os nossos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Verso 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos.
A disciplina é para quem é filho de Deus. O problema é que você não quer submeter a disciplina de Deus. Deus está mostrando, o problema está na sua família. Como eu percebo que meu caráter está sendo reprovado? É o tanto de problema que eu tenho dentro de casa. É uma mulher que não me escuta, é um filho indisciplinado, é uma situação onde ninguém consegue suportar um ao outro dentro de casa. E às vezes esse problema que você está fazendo, e você vai lá e escreve seu nome na campanha tal, e chama o pastor para orar, e repreende Satanás. Pastor, mas eu passo o dia todo repreendendo o diabo na minha família. Deixa eu te falar uma coisa para você, não é o diabo, é Deus. Sabe, irmãos, a cada dia eu estou percebendo que a maioria dos problemas da nossa vida tem muito mais a ver com Deus nos disciplinando, do que com um capetão arrebentando com a nossa vida. Verso 9, além disso, nós tínhamos os nossos pais humanos, que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos, nessa época. Porque hoje filho não respeita pai. Quanto mais nós devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então você quer viver? Se submeta à disciplina de Deus. Tem uma mensagem que eu falo só sobre isso. O Deus que ama, corrige. O Deus que ama, corrige. As pessoas falam assim, quem não vem pelo amor? E quem falou que a dor não é mais do que amor? As pessoas falam assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu sou sincero em dizer que para mim a dor é a maior expressão do amor de Deus. Para mim dor e amor é a mesma coisa. Porque muitas vezes, amado, você não consegue cair a ficha que toda essa situação de dor que você está vivendo é a forma como Deus está tratando o seu caráter. A gente vai falar sobre como, mais profundamente, como ser tratado o nosso caráter. Verso 11. Continuando, nossos pais nos disciplinavam por pouco período, segundo o que parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua. Você achava que santidade era só jejuar, né? Não, levar umas varadas nas pernas gera santidade também. Deus nos disciplina para gerar santidade na nossa vida. Verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça, um fruto de paz, para aquele que por elas foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos corretos, vida de caráter, vida de disciplina, fiel à esposa, criando os filhos orientados pela palavra, sendo fiel aos compromissos, sendo honesto na sociedade, fazendo caminhos retos. Mas esses caminhos retos só acontecem quando nós nos submetemos à disciplina de Deus e entendendo que nós fomos chamados para filhos, e se nós somos chamados para ser filhos de Deus, Ele não vai negociar os nossos problemas de caráter. Ou então assume que você é filho do capeta. Porque se você realmente foi chamado para ser filho de Deus, Ele vai disciplinar o nosso caráter. Ele vai nos fazer passar por situações para a gente entender que nessa história sou eu que preciso ser transformado. Ou então admite logo que você não quer ser filho de Deus, amado. Tem uma religião melhor para você ser. Eu vou te indicar uma outra religião, vira muçulmano. Que pelo menos lá você coloca uma bomba no seu corpo e mata todo mundo que está em volta de você.
Você está na religião errada. Que aqui não é bomba no corpo, amado. Aqui é disciplina. Aqui é renúncia, disciplina. Aqui é disciplina financeira. Aqui é disciplina nas amizades. Aqui é disciplina na vida de oração. Aqui é disciplina na leitura da palavra. Aqui é disciplina em criação de filhos. A minha prioridade é cuidar da minha esposa. A minha prioridade é cuidar dos meus filhos. A minha prioridade é amar o meu Deus. Mas o problema é que nós queremos uma vida desregrada, amado, de qualquer jeito. A gente casa e continua de qualquer jeito. A gente casa e continua vivendo uma vida financeira como uma vida de solteiro. A gente casa e continua tendo as liberdades que o casamento não permite que você tenha. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés. Caminhos retos, retidão fala de caráter, coerência fala de caráter, caminhos retos fala de uma vida de caráter, para que o manco não desvie. O que é o manco? O que tem o quê? Está vacilante. O manco é versão 2017. Para que o vacilão não desvie. É vacilão. Antes seja curado. Senhor, eu submeto meu caráter à sua disciplina, Pai. Eu tenho tratado a minha esposa de qualquer jeito. Eu tenho tratado a minha casa de qualquer jeito. Restaura o meu caráter. Ou você vai ver o juízo de Deus na sua vida, querido. Você quer juízo ou você quer disciplina? Eu quero disciplina. Juízo eu não quero, não. Onde está isso na Bíblia? Eu não vou falar o versículo para você não ficar procurando aí. Depois que eu falo o versículo, é só para você prestar atenção. Aqui não é disciplina, tá? Aqui é juízo. Eu dei tempo para que você se arrependa da sua imoralidade, mas você não quer se arrepender. Tem gente que é assim, ó, vive uma vida errada, tem vida dupla, e parece que não acontece nada de errado. É líder, tem uma vida de pecado, e parece que não acontece nada errado. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque as coisas, entre aspas, não estão eclodindo, supitando de problema na sua vida, que Deus não está olhando seus erros. Não, Ele está dando tempo para você se arrepender. Já viu aquelas pessoas assim que, de uma hora para outra, aquilo estoura, fala, meu Deus, parecia um casal tão abençoado, de repente é divórcio e problema. Não, amado, é que Deus estava dando tempo. Se você é um pai de família, quando você erra, esse problema fica aí aonde? Sua família. Quando você é um pastor, esse problema fica com você, sua família e com a... E eu? E um cara igual eu? Você acha que se amanhã eu meter os pés pela cabeça, trair minha esposa, ter uma vida dupla, esse tratamento, essa disciplina é a nível de quê, amado? De Brasil. E muitas das vezes, amado, isso vem tudo para fora, porque a gente não se submete ao tratamento de Deus, à disciplina de Deus. Deus está querendo te disciplinar, e quando a gente é disciplinado por Deus, é só aqui na família. Você não disciplina seu filho em praça pública, disciplina? Se acontece um problema lá com seu filho, você pega ele, leva ele no meio da praça, amarra ele num tronco, chama todo mundo e fala, aqui, gente, eu vou explicar para vocês como é que disciplina uma criança, porque esse menino está fazendo tudo errado lá em casa. É assim que a gente faz? Isso não é disciplina, isso é juízo. O que é a disciplina? É Deus tratando a sua vida, você, sua esposa e sua igreja. E às vezes nem igreja, Deus e você e sua esposa. Agora juízo, amado, é quando Deus expõe tudo. Olha só o que o texto fala. Porque tem gente que fala assim, Deus não expõe ninguém. Quê?
Vai para a Bíblia, querido. O Paulo fala isso, Paulo fala assim, ó, tem pessoas que você tem que disciplinar na frente de todo mundo, para gerar temor nas pessoas que estão vendo. Paulo fala assim, tem pecados que eles ficam ocultos, mas tem pecados que vão se manifestar só no futuro. Olha só o que o texto fala. Eu dei tempo para que você se arrependesse da sua vida de imoralidade, mas você não quis se arrepender. Por isso, eu vou fazer você adoecer. E eu vou trazer sofrimento aos que cometem adultério com você, a não ser que você se arrependa. Das obras que você pratica. Pois se você não se arrepender, na versão NVI, eu vou matar não só os seus filhos, como a mulher do adultério. Então, todos saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuo cada um de vocês segundo as suas obras. Isso aqui parece que é Novo ou Velho Testamento? Pois é, mas é Novo Testamento. É Apocalipse 2. Percebe? Isso aqui é Bíblia, isso aqui é Novo Testamento, amado. E muitas das vezes a gente acha que o Deus lá do Antigo Testamento é o Deus que está bravo com todo mundo. E que no novinho, parece que ele ficou, no Novo Testamento ele ficou mais assim, sabe? Mais calminho, mais light. Escuta uma coisa, querido. Não se engane. Tem um momento que Deus fala, chega. Chega. Você vai perder seu casamento. Chega. Sua filha vai sumir de casa. Chega. Seu filho está virando gay dentro de casa. Sua filha está virando lésbica. Você não está conseguindo entender que tudo isso é você que está gerando na sua casa. E tem umas coisas que é mais difícil assim. Porque o Paulo, ele chega a dizer assim que teve um cara lá na igreja que ele se apaixonou pela madrasta. Porque o pai morreu, e aí ficou ele e a madrasta. E o que ele fez com a madrasta? Tomou ela por esposa. O que o Paulo mandou fazer com esse cara? Quem lembra? Entregou para Satanás. Para o corpo ser destruído e a alma ser salva. Está na Bíblia isso. Paulo trata isso lá no livro de Coríntios. Eu não estou lembrando a referência aqui, mas se eu procurar eu acho. Mas o Paulo fala exatamente isso. Tem um rapaz aí na igreja que ele, o pai dele morreu e ele tomou a madrasta por esposa. Fala que eu já estou sentenciando ele, que a carne dele vai ser entregue para o diabo para ver se a alma é salva. Você sabe o que é entregar a carne para o diabo, amado? É um câncer que te apodrece. É uma doença que vem na sua vida e só esse problema sério que te apodrece faz com que a sua alma seja o quê? Salva. Parece que tem gente que só vai cair mesmo em si quando o corpo dele começar a apodrecer. Diga comigo, tem pessoas que só voltam para Deus quando entra em juízo. Eu não quero entrar em juízo de Deus. Sabe, irmãos, provações, disciplinas, sofrimentos, é uma das ferramentas mais poderosas no processo de tratamento das nossas vidas. E é claro, amado, que eu não estou falando aqui de gente perfeita. Eu não estou falando que você tem que ser aquele cara assim, totalmente perfeito, sem nenhum defeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho interessante o texto lá de João que diz o seguinte: esta é a mensagem, 1 João 1,7. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês.
Deus é luz e nele não há trevas. Se afirmamos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha aqui, parece que tem um paradoxo nesse texto, um antagonismo, porque fala o seguinte, se nós andarmos na luz, andarmos de transparência, nós mantemos em comunhão, ele nos purifica. Aí mais na frente diz: se dissermos que não temos pecados, estamos mentindo. Então o que é andar na luz? Andar na luz não é uma pessoa sem pecado. Andar na luz é uma pessoa que não tem pecados ocultos na vida. Eu posso falar uma coisa para você? É muito difícil hoje um casamento não ter um adultério oculto. A maioria dos homens escondem adultérios. E a Bíblia fala que quando Davi calou o pecado dele, ele secou por dentro, teve problema renal, os ossos dele adoeceu. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, só estou dizendo que você tem que ser transparente, amado. Eu vou falar sobre isso no princípio de restauração. A Bíblia nunca escondeu os pecados de Davi. Mas é interessante que a grande marca de Davi não era a perfeição. A grande marca do Davi era o quebrantamento e a humilhação que havia no coração dele. E é interessante assim, não sei se você já fez as contas, desde quando Davi adulterou com Betseba, mandou matar o marido de Betseba, e Deus chega para Davi para repreendê-lo, esse processo de disciplina na vida de Davi durou uns 12 anos. E lá no final, quando Davi chegou ao final da disciplina dele, ele disse: feliz é o homem a quem Deus disciplina, porque ele aprende a sua lei. Você quer ser um filho de Deus? Ame a disciplina. Amada, amar a disciplina é um dos graus mais elevados de maturidade na vida de um crente. Ele saber que Deus está ensinando, ele saber que Deus quer ensiná-lo, e esse ensinar de Deus passa principalmente por uma coisa chamada disciplina. Nós não podemos, querido, ser como Caim, que quando Deus chamou ele para conversar, o que ele foi fazer? Ele foi matar o irmão. Nós não temos que ser como Ananias e Safira, que quando foi repreendido por Deus, através de Pedro, eles negaram. Nós não temos que ser como eu já disse, né, como o próprio Adão, que colocou culpa na mulher. Nós não temos que ser como Judas, que quando foi repreendido por Deus, colocou o que no pescoço? Uma forca. Nós temos que ter esse coração de Davi, que quando ele foi repreendido por Deus, ele fala: Deus, eu errei, eu preciso ser transformado. Amado, Davi não era um super-homem, um super-filho de Deus. Ele era uma pessoa como qualquer um de nós, como nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades. Mas ele se submeteu ao processo. Eu nunca esqueci de um homem chamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi um grande pregador no planeta Terra. Praticamente ele pregou em todas as nações do mundo. Quem é da turma aí, quem é de igreja desde os anos 80, né? Viu muito Jimmy Swaggart pregar. Mas esse homem tinha uma vida dupla, amado. Ele era viciado em garotas de programa. E um dia a disciplina de Deus chegou na porta da casa dele. E a disciplina dele chegou ao ponto de ele ter que gravar um vídeo e pedir perdão para o planeta Terra. E a humilhação que ele passa foi terrível, amado. E é engraçado que parece que a disciplina desse homem foi até
menos do que de um outro pastor que eu sei. Eu conheci um pastor, querido, que ele tinha uma vida dupla, uma vida de imoralidade. Mais cedo ou mais tarde a sua vida de imoralidade, de pecado, a sua vida deformada bate na porta da sua casa, e aí você é exposto diante da sua família, diante dos seus filhos. E se você não tiver a humildade de falar, pequei, eu preciso ser transformado. Davi perdeu o trono, amado. Davi continuou rei. Sabe por que ele continuou rei? Porque ele se humilhou. Porque se ele não tivesse humilhado, amado, até a posição de rei dele ele ia perder. Você não precisa perder sua posição de pai. Você não precisa perder seu casamento, desde que você se humilhe. Jimmy Swaggart, amado, por mais que ele tentasse, ele não conseguiu nunca ser aquele homem que ele era a nível de mundo. Mas ele não perdeu a igreja dele. Ele tem uma igreja, se eu não me engano, aí de uns 5, 6 mil membros. Mas o Jimmy Swaggart, no passado, ele tinha uma igreja de 5 mil membros? Não, ele tinha uma igreja de 5 bilhões de membros. Talvez o Jimmy Swaggart foi o pregador da maior igreja que já existiu no mundo. Que ele pregava para todo mundo, o planeta inteiro conheceu o Jimmy Swaggart. Alguém disse que Jimmy Swaggart chegou a ser mais conhecido do que a Coca-Cola. Mas ele submeteu, diferente de um pastor que eu sei que não se submeteu. E ele era viciado em garota de programa. E ele tinha uma fantasia. Ele ia para um hotel, deitava na cama, ligava uma luz, ele já projetava tudo. E a moça chegava, não tocava nele, e ele gostava de ver a silhueta da moça se despindo, e ele se masturbava vendo a moça. E ele fazia isso praticamente toda semana, pregava vida de prostituição, pregava vida de prostituição, pregava vida de prostituição. Um dia ele fez isso, das centenas de vezes que ele fez, um dia o juízo de Deus bateu na porta da casa dele. Ele chamou uma garota de programa, a garota de programa se despiu na frente dele, apenas na silhueta, ele se masturbou. Aí depois ele se lavava e vinha para ter a segunda fase, que era transar com a menina. E quando a menina estava na cama, quando ele ligou a luz, era a filha dele. E aí nós temos um homem que, além de ser exposto na sua prostituição, ele não sabia que a filha dele era uma prostituta. Eu não quero que você passe pelo que meu pai passou. Meu pai era um homem violento, muito violento. Ele fala, eu era igual um bicho, e bicho tem bicho que só para depois que você coloca ele atrás das grades. Eu não quero que você passe por aquilo que esse homem precisou de passar, que é ver a própria filha sendo prostituta. Eu não quero que você passe pelo que meu pai precisou de passar, que para conseguir abraçar um filho tem que ser condenado à prisão pelo assassinato do próprio filho. Eu não quero que você passe por aquilo que eu vejo muitas pessoas passarem, que é ser expostos. Você pode expor primeiramente seu coração diante de Deus nessa manhã. Eu queria chamar você para baixar sua cabeça. Eu queria chamar você para baixar sua cabeça, colocar seu coração diante de Deus e como o texto que nós lemos, eu queria pedir para você falar, Deus, sonda meu coração. Vê se há em mim caminhos maus. E talvez aqui você já conheça até o caminho mau que você tem. Você não precisa passar por um juízo de Deus, amém? Esse aqui é um ambiente, amado. Esse aqui é um ambiente onde você pode abrir seu coração e falar, Deus, eu quero recomeçar nessa manhã. Eu quero recomeçar nessa manhã, eu quero colocar meu coração diante do Senhor. Eu quero abandonar essa vida de mentira que eu vivo, Senhor. Eu quero colocar meu coração diante do Senhor e falar, Deus, não derrama juízo sobre a minha vida. Porque eu sei que se o Senhor fazer isso, eu vou perder minha família, eu vou perder meus filhos, eu vou perder tudo que eu mais amo, Deus.
Mas eu quero ser restaurado nessa manhã, e a forma como eu tenho para ser restaurado é me arrependendo, Senhor. Sabe, irmãos, esse lugar de arrependimento é o lugar da transformação. O terreno do milagre é o terreno do arrependimento. É esse ambiente aqui que Deus quer te levar e você se humilhar e falar: Deus, a partir de hoje, eu quero pedir força. Força e pedir: Senhor, eu estou fraco diante do Senhor. O Paulo chegou por 3 vezes na presença de Deus, pedindo para ficar livre de uma coisa que batia no rosto dele. Tapa na cara. Amado, tapa na cara fala de humilhação. Tapa na cara fala de vergonha. E a Bíblia diz que Paulo tinha uma coisa na vida dele que o envergonhava. A gente não sabe o que é, porque ele não abriu, mas a gente só sabe que envergonhava ele. Mas nesse momento eu queria convidar você a ter esse mesmo coração de Paulo. Esse coração de humilhação. De dizer para Deus: eu sou fraco. Porque é justamente no ambiente da fraqueza que Deus diz: é nesse ambiente que a minha força é aperfeiçoada na sua vida. Enquanto você fica falando que é forte, que não precisa de ninguém, que não precisa de ajuda, sabe, irmãos, o poder de Deus não é aperfeiçoado na sua vida. Quando o poder de Deus é aperfeiçoado na minha vida, quando eu assumo a minha fraqueza, quando eu assumo que eu sou fraco, quando eu admito a minha fraqueza, é justamente nesse ambiente que o poder de Deus é aperfeiçoado. Diga para Ele que você é fraco. Diga para Deus que você precisa de ajuda no seu casamento. Sua esposa não te suporta. Seus filhos não te respeitam. Você sabe por quê? Porque você quer ser o fortão lá na sua casa. E nesse momento Ele diz para você: seja fraco. Seja fraco. Se humilhe diante do seu Deus. A palavra de Deus diz isso. Aquele que se humilha será transformado. Humilhai-vos diante do seu Deus e da sua poderosa mão, e Ele ao tempo dele vai te exaltar. Se quebrante diante dele e diga: Deus, transforma meu coração.